Olá, meu nome é Alexandre Martins e você está novamente no canal Preparador Anônimo, seja bem-vindo. Nós estamos gravando esse vídeo hoje em resposta a alguns questionamentos que nos foram enviados com relação ao vídeo anterior sobre a mochila do fim do mundo. Alguns seguidores, alguns amigos, um pessoal interessado mandou alguns questionamentos, postou no canal, lá embaixo nos comentários, mandou por e-mail, colocou alguma coisa no Instagram, comentou, está conversando em alguns grupos, algumas rodas, e tinha algumas dúvidas sobre o que consta na mochila, alguns detalhes dela. E eu fiz até uma colinha aqui para tentar responder 10 questões a respeito da composição e do porquê dessa mochila do fim do mundo. Vamos lá discutir eles? Vamos lá. Eu dividi em 10 questões pertinentes, questões que me fizeram, algumas repetidas, eu consolidei as questões e eu acho que essas 10 aqui vão atender as dúvidas do pessoal que pediu pra gente alguns esclarecimentos a mais sobre a composição da mochila. Vamos lá. Primeira questão, por que BOB do fim do mundo? Por que eu dei esse nome para ela? Então, BOB é o Bug Out Bag do fim do mundo. É referente a uma recolocação, a necessidade de você reiniciar a sua vida, sua existência, sua continuidade em um outro lugar, tá? Um recomeço, propriamente dito. Você vai ter um seu equipamento para reiniciar a sua condição humana, a sua perspectiva futura. É como se você estivesse assistindo a um filme de ficção e nesse filme você tivesse o seu personagem favorito, ou o herói, que tem que recomeçar a civilização em algum outro lugar. Nesse contexto sobrevivencialista que a gente está estudando, seria mais ou menos isso. Tá? Parece legal, parece cinematográfico, mas não é. É o recomeço da sua existência em outro lugar. Trazendo para a nossa realidade, de uma forma mais simplista, seria você ser retirado do local em que você vive, por uma autoridade, por uma necessidade, ou então por um fato da natureza, uma causa natural, uma causa não natural, e realocado em outro lugar. Ou você, com o seu plano de fuga, sair daqui, se alojar em outro lugar e recomeçar lá do zero, tá? Sem recursos financeiros e com equipamento limitado, com o seu conhecimento e muita boa vontade. Por isso, mochila do fim do mundo, mochila do recomeço. Qual a diferença entre a BOB comum, convencional e essa? As duas são uma BOB, tá? As duas contemplam os mesmos itens, as duas têm a mesma finalidade, porém, o que diferencia as duas no contexto principal é que a BOB padrão, ela é uma BOB que você vai pegar, vai se evadir do local em que você está, em 72 horas no máximo, ou um pouquinho mais de tempo, tá? Não excedendo aí uma semana, no caso, né, suas 160 horas, alguma coisa desse tipo. Você vai para um local e tem a chance do retorno para o seu ponto de partida, para o seu lar, para o seu refúgio, tá? Para tomar a sua vida de volta. A mochila que a gente está tratando aqui, ela não tem essa particularidade do retorno. Ela foi feita para você reiniciar em outro lugar do zero. Tudo bem? O conceito adotado para a escolha dos equipamentos. Eu tinha comentado no vídeo que os equipamentos eles têm que ser funcionais, eles têm que ser práticos e têm que ser úteis. Tá? Eu não posso colocar algum equipamento nessa BOB ou em qualquer outra BOB que seja um gosto. Por quê? Às vezes o meu gosto não atende à necessidade real. Eu posso, por exemplo, pegar uma faca linda, maravilhosa, colocar no meu kit, lá na hora de usar ela não funciona, ela falha, ela quebra. Agora não corta. Eu posso ter um alicate maravilhoso, um multitool maravilhoso que não atende a aparência. E posso comprar um multitool baratinho que atende. Não é preço, é qualidade. E aqui no caso é a praticidade de onde ele vai ser empregado. Todos os equipamentos compreendem a necessidade de um recomeço. Eles são ferramentas que vão ser utilizadas para reiniciar a minha vida, a minha existência do zero. Eu vou precisar deles para começar a construir, adaptar e continuar. Tudo bem? A escolha por comida liofilizada ou ração de sobrevivência é só uma questão de peso? Lembre-se que eu falei no vídeo que é tudo uma questão de conceito. Aquela é a minha visão, tá? A visão de vocês pode ser diferente.
Dentro desse conceito, sim, para mim é uma questão de peso. Menor peso, maior quantidade de tempo. Tempo maior, menor volume. Por quê? No caso de uma retirada, a gente está pensando em 72 horas numa mochila de fuga padrão, só que aqui eu estou pensando em semanas, talvez meses. Então eu preciso estender essa ração o máximo que eu puder, até poder lançar mão de outros artifícios para repor ou substituir essa alimentação. Então eu tenho que pensar em uma quantidade, um volume, peso menor, com maior extensão de prazo, de consumo, de tempo. Tudo bem? Vamos lá. Sobre o carregador solar. Ele vai ajudar em quê? Qual o critério que eu utilizei para escolhê-lo? É assim. Tudo que remeter à facilidade e à praticidade e a um certo grau de conforto do sobrevivente, do sobrevivencialista, em uma situação extrema, é muito útil. Não só para o fato, mas para o emocional. É a mesma coisa que você está morrendo de frio e você conseguir acender uma fogueira. A sensação não é equidistante, é equivalente. Por quê? Se eu tenho lá um rádio que não seja de dínamo, não tinha outro, um rádio que acabou a pilha, é um rádio que tem bateria interna, um exemplo. Eu tenho um comunicador, eu tenho um GPS, eu tenho um pequeno laptop, um computador de mão, que eu tenho um monte de arquivo útil que eu preciso usar, entretenimento, um livro, alguma coisa, e eu optei por espaço colocar tudo desse HD. E não houve um PM, não houve um pulso magnético que arrebentasse com toda a parte elétrica, e eu posso reutilizar, só que eu não tenho mais energia elétrica, porque a rede caiu, o sistema não funciona mais, e eu não tenho o que fazer com esses equipamentos. O carregador solar vai suprir essa necessidade. Só que não é só o carregador solar, como eu comentei. Pode ser o carregador solar, pode ser um pequeno gerador eólico, pode ser uma turbina d'água improvisada, pode ser uma fonte, um gerador, pode ser qualquer coisa. Só que eu não vou conseguir carregar nenhum desses outros citados dentro da mochila, como eu vou conseguir carregar o carregador solar. Esse carregador solar ele é um carregador básico, padrão, comercial, barato, que eu comprei para a minha necessidade, para as minhas adaptações. Na época eu não tinha, hoje também não tenho condição de comprar um carregador dito comercial profissional, né, que chega aí a R$1.000, R$1.500. Esse carregador eu paguei R$200 nele, R$250. E ele funciona muito bem, obrigado. Ele atende todas as minhas necessidades, de comunicadores, um pequeno laptop, GPS, tá? Então, uma máquina fotográfica. Então, tudo que couber dentro da sua carga de geração, dentro da sua capacitação, ele vai alimentar, com certeza. Eu não vou exagerar numa bateria de caminhão para ele carregar. Ele pode até, quem sabe, conseguir, só que aí, né, a vida útil dele vai para o espaço. Aí o engenheiro Diego, nosso amigo do canal, pode corroborar essa informação. Agora, outros geradores, outros carregadores solares, igual eu postei na resposta aqui do vídeo, que estava errado, que também está sendo utilizado aqui no canal, né, sobre esse carregador específico, a marca dele, tá? E outros carregadores mais profissionais, muito melhores, que estão no mercado hoje em dia, tá? Eu particularmente gosto, com certeza vou conseguir ainda nos próximos meses, um Go Zero, é muito bom, tá? Tem diversos modelos, eu estou de olho no Nomad 9, tá? Então é muito bom. E tem outros, lá no canal aí no vídeo do canal tem uma descrição de um carregador profissional usado pelo exército americano, muito bom, só que carinho. Mas se a gente não estiver preocupado com o preço, esses equipamentos são ótimos, tudo bem? Bora lá, próxima questão. Quando eu falo de recomeçar de novo, o que realmente eu estou falando disso? Isso foi duas pessoas me perguntaram isso com medo da resposta. A gente estava brincando, conversando a esse respeito. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer exatamente o que a pergunta diz. Recomeço. Acabou tudo. Eu tenho que recomeçar do zero. Em outro local, num refúgio, numa área segura, longe do meu círculo de segurança, minha zona de conforto, longe, tá? Não é aquela história, vamos correr para as montanhas, não é nada disso, tá? Vamos correr para o mato. Não funciona assim. Nós vamos falar disso num vídeo mais para frente, sobre esses conceitos errados de sobrevivência, tá? Que chegam a ser brincadeiras que acabam virando lendas, e lendas acabam virando tem um certo grau de verdade. Não é por aí. O recomeço é um exemplo simples, tá? É o filme que nós comentamos no vídeo anterior.
você sofre uma interferência natural ou não natural e você tem que sair do seu meio, do seu ponto de partida, da sua casa. Você é retirado dali, em 30 segundos você junta sua mochila, junta seus familiares e se evade dali. Se você estiver preparado, você tem um tempo a mais. Você pega o seu equipamento e some. Você vai pegar sua rota de fuga conforme planejado, vai sair da cidade, vai sair para um lugar adequado, para outra cidade, para o campo, sei lá para onde sejam seus planejamentos, e vai recomeçar lá do zero, construindo sua habitação, criando ferramentas, cultivando a terra, tratando e cuidando de animais, e isso vai fazer com que você reinicie. É aquela brincadeira que eu comentei no começo, né? Reiniciar a civilização. Esse recomeço seria exatamente isso. Outros conceitos de recomeço também são aplicados. Não precisa ter uma catástrofe para que eu tenha que recomeçar. Basta que eu perca o meu emprego e tenha que me mudar da minha casa, né, para um outro local para recomeçar do zero. Isso é um recomeço. E para algumas pessoas esse efeito é mais catastrófico do que talvez uma coisa que ela não tenha noção, seja palpável. E quando nós falamos de emergência, né, aqui no Brasil, de dificuldades, esse pensamento, o primeiro pensamento nos remete a dificuldades financeiras. Então, nessa pandemia, muito disso tem acontecido. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual a real importância em saber ou conhecer temas como agricultura, pecuária, produção sustentável, alguns tipos de construção e etc. São conhecimentos, são grades, são matérias, são informações, são habilidades que o sobrevivencialista tem por obrigação, pelo menos, conhecer a teoria. Saber como funciona muito bem, tá? Saber a teoria a fundo. Por quê? Se eu precisar fazer, eu vou ter que saber fazer. Meu pai dizia que para mandar você tem que saber fazer. Então, sabe fazer uma horta, sabe cuidar de uma galinha, de um coelho, de peixe, sabe cuidar de planta, cultivar a terra, descobrir aí quais são as necessidades da lavoura e por aí vai. Sabe improvisar uma enxada, trabalhar metal, trabalhar madeira. Então, isso tudo é importante, são habilidades que o sobrevivencialista tem que saber. Tudo bem? Bora lá para a próxima. Planejar a fuga. Ficar ou fugir? Qual é o momento certo? Se você descobriu que tem que sair, com certeza pode ser tarde. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando aconteceu a primeira greve dos caminhoneiros, relevante, que teve agora uns 2 anos atrás, se não me falha a memória, eu participava de um grupo de sobrevivencialistas em que o pessoal começou a discutir se era hora de sair, se evadir ou não. Isso no dia seguinte, 24 horas depois da greve já implantada. Eu comentei no grupo que aquele não era mais o momento, a hora de partir já tinha passado, a hora de ficar era agora. Eu fui muito criticado. Por quê? Não, porque já que estava assim, vamos correr, vamos para os nossos refúgios. Não tinha esse acesso a combustível, as estradas estavam lotadas, as pessoas estavam em um certo grau de pânico e existia uma certa comoção. Tá? E o sobrevivencialista, quando ele não tem uma cabeça muito centrada, ele tende a ser um pouco exagerado. Ele começa a fazer com que as coisas fiquem fora de controle. Isso também, pessoas que nem sabem o que é o sobrevivencialismo. Chama o controle emocional. Ele começa a falhar e você começa a vislumbrar situações inexistentes. Por isso o psicológico é tão importante. Nessas condições, qual seria o momento ideal? Seria você acompanhar antes as informações, as dicas da natureza, as dicas das pessoas relevantes, dos VIPs à sua volta, tá? Para acompanhar isso, acompanhar a mídia de certa forma, todas as mídias. Como? Eu tenho que pegar uma informação de cada lugar, eu tenho que pegar um dado importante de cada setor. Como? A mídia vai falar, olha, está acontecendo assim, um movimento e tal, você já tem que ficar ligado. Aí você conhece alguém que trabalha com caminho, fala, eu escutei num grupo ali de WhatsApp que parece que vai ter greve. Você junta essa informação àquela outra e já começa a ficar esperto. Já são 2 fontes falando a mesma coisa. A internet começa a bombar. Diversos canais de notícia começam a comentar a mesma coisa. A tendência é que se não acontecer, vai bater na trave. Então, o nosso papel qual é? Prevenir. Eu vou pensar que vai acontecer, vou me preparar e se eu quiser ou puder sair dali já para um local seguro, tendo minhas condições, eu vou. O pior que pode acontecer é eu ter que voltar. Tá? Do contrário, eu vou estar mais seguro.
Um outro exemplo que cabe aqui, é legal, peço desculpa, tô com a garganta ruim, é a nossa pandemia, né? Essa coisa que está instalada aqui já há mais de um ano, que parece que não acaba nunca, e está deixando muita gente pinel, inclusive eu. Lá na China, em Wuhan, em setembro de 2019, quando começou realmente os primeiros casos, saíram os vídeos na internet, houveram os primeiros comentários, as mídias pincelavam aqui, depois já desmentiam ali, ficou aquele disque-me disque famoso. Isso gerou dúvida para todos. Só que houve a falha de informação deles, do governo chinês, e houve a falha nossa, de todos os governos e nós, preparadores, muitos de nós, em entender o fato. Tá? Os vídeos que chegavam pra gente eram tão doidos, tão assim, surreais, que pareciam um apocalipse zumbi. As pessoas andavam e caíam. Outros começavam a tossir e desmaiavam. Tá? A gente não compreendia o aspecto geral da situação. Hoje a gente sabe que as pessoas tinham falta de ar e desmaiavam. Tá? Tinham comprometimento pulmonar completo, tinham a sua oxigenação sanguínea diminuída e desmaiavam, podiam até morrer no local. E as pessoas que socorriam se contaminavam e não sabiam como. Então é um círculo louco de coisas. Quando nós tivemos a notícia de que começou de verdade, já estava espalhado pelo mundo inteiro, foi em dezembro. Em fevereiro, quando ela bateu na nossa porta, se nós tivéssemos pensado nisso em novembro, nós teríamos trancado tudo. Ela bateria na porta, a gente usaria aquela velha propaganda das pernambucanas, né? O frio bate na porta, chova para fora, né? Aqui não deu certo, a gente acabou ganhando esse presente de grego, que é essa pandemia que está acabando com o mundo inteiro, acabando com as economias, acabando com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, e a gente está sentado, impotente, sem poder fazer nada, vendo a queda de braço entre errados e errados, né? Então vamos lá. A nona pergunta, para quem está na cidade, qual é o meu conselho? Continuação desse primeiro, observe, fique atento, tenha seus estoques de comida pelo menos para 3 meses, saiba usar os seus equipamentos, treine, planeje suas rotas de fuga. No domingo, um domingo qualquer da vida, que o trânsito está mais tranquilo, em tese, né? Pegue seu carro, seu meio de transporte e faça sua rota de fuga, tá? Faça um passeio de preparação. Pegue seu carro, traça no seu mapa, alternativa de fuga 1, alternativa de fuga 2, faça a cronometragem do tempo nessa condição. Depois, um dia que, se você puder, pegue de trânsito maluco e faça a mesma cronometragem de tempo. Veja suas rotas de fuga. Tente entender o que aconteceria se todo mundo ao mesmo tempo quisesse sair por aquela rota de fuga, por aquela via. O que aconteceria se você tem condições de sair para outras vias? O nosso problema aqui de São Paulo é que nós temos diversas vias de fuga, diversas vias que saem para fora da cidade, só que todas elas são muito movimentadas. Algumas delas, se não a maioria delas, passa pelas marginais, agora o Rodoanel. Então a gente está preso dentro de uma caixa que tem rotas de saída limitadas para todo esse povo que mora na cidade de São Paulo. Então é um tanto complicado. Tá? Então fique atento às notícias, se prepare, evite desperdícios, se cuide. A gente tem que usar no nosso dia a dia, hoje e sempre, os protocolos que a gente usa hoje para a pandemia. Cuidado, autopreservação, prevenção, tá? E observação. Ficar atento às notícias. Não adianta ficar cultivando o pânico. O pânico não interessa. A informação errada mata. A verdade faz com que você tome decisões corretas. Essa é o nosso lema. Verdade como fonte de informação. A verdade vai fazer você tomar decisões corretas. Então busque essa informação real. Nós que temos grupos de sobrevivencialistas, quem tem a informação passa, nós replicamos essa informação. Então a gente procura estar sempre bem informado. A última questão, tá? Quais as habilidades e conhecimentos realmente relevantes que podem fazer a diferença, tá, para um sobrevivencialista nessa condição? Eu já comentei para cima. Na minha opinião, eu acho habilidades relevantes que um sobrevivencialista tem que conhecer. Primeiro socorros, o APH tático, o APH convencional, mas tem que conhecer num modo mais avançado, tá? Não é só colocar um band-aid, tem coisas piores que têm que ser feitas. Pode acontecer um acidente durante a construção, durante o percurso e etc.
tá? Construções, você tem que conhecer uma coisa sobre construções efetivas, você não pode morar numa barraca indefinidamente. Você tem que aprender e entender como manejar, como tratar madeira, metal, improvisar mecanismos que vão te ajudar a mover equipamentos com correias, polias, cordas, alavancas, tá? As famosas pioneirias dos escoteiros e desbravadores. Tem que conhecer nós e amarras que vão facilitar demais a sua vida. Com relação à sustentabilidade, como providenciar energia elétrica, de biodigestores, cultivo de plantas, manejo animal, descobrir se as plantas são sazonais, são perenes, o cultivo, quanto ela produz, quais alimentos são mais fáceis, são melhores, rendem mais, ou como se diz, que dão melhor naquela região, que surtam melhor efeito no plantio, que rendem mais, têm uma produtividade melhor. Então, esses conhecimentos, você não precisa ser um expert nisso. Você tem que conhecer o tema, discutir o tema, entrar em fóruns com o pessoal que conversa, trocar informação, participar de cursos igual os que a gente fornece, com isso, focado nisso, sobrevivência urbana, sobrevivência em outros ambientes, sobrevivência em selva urbana, manejo de equipamentos, improvisar materiais, a construção. Tá? Eu, quando fiz o colégio agrícola, graças a Deus, aprendi muito de construção rural, construções simples, improvisadas. Até aquelas cabanas que a gente acaba assistindo em filmes, né, de Alasca, essas coisas assim, as cabanas de tora. A gente acha que é fácil. Você tentar levantar uma tora na mão para saber como é que é pesada. Então existem meios de facilitar esse serviço. Essa é a nossa função. Tudo bem? Essas questões foi o compilado daquelas que fizeram para mim, as perguntas, né? E eu espero ter respondido a todas. Agora, se vocês que estão me assistindo tiverem mais alguma dúvida, quiserem sanar mais alguma questão, tiverem dúvidas sobre algum equipamento, sobre alguma técnica, sobre qualquer assunto relevante ao tema, quiserem bater um papo, deixa aqui nos comentários a sua pergunta, pega as nossas mídias sociais que estão aí também no encarte, entre em contato com a gente, tem um celular, tem um WhatsApp, tem e-mail, tem tudo aí embaixo, entre em contato com a gente. Tem a extensão desse canal lá no YouTube, no Facebook, perdão. Deixa informação e a gente vai discutindo, vai conversando e vai sanando, ajudando vocês a sanar suas dúvidas. Eu peço de coração que você curta, acione o sininho, compartilhe com a gente, tá? Essa informação, passe para as pessoas essa informação e tire as suas dúvidas, participe com a gente. Tem dúvida? Quer que a gente faça algum vídeo sobre a sua dúvida? Manda pra gente, tá bom? Agradeço a atenção de vocês. Meu nome é Alexandre Martins e você está no canal Preparador Anônimo. Fique bem seguro.